Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso estudo bíblico que nós realizamos. Paramos no capítulo 1, no livro de Números. Hoje nós passaremos a conversar um pouquinho sobre o capítulo 2 do livro de Números. Então eu convido você, pegue sua Bíblia junto comigo e vamos estudar esse versículo, esse capítulo, para ver o que Deus está falando conosco, que nos diz assim: E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: Os filhos armem suas tendas de Israel, cada um junto ao seu estandarte, com as insígnias das casas dos seus pais. Ao redor, de frente para a tenda da congregação, arme suas tendas. Os do estandarte do acampamento de Judá armarão suas tendas na parte oriental, de acordo com seu exército, e Naasson, filho de Aminadab, será o príncipe dos filhos de Judá. E seu exército, os que foram contados, eram de 74.600. Os da tribo de Isacar acampem junto a eles. E Natanael, filho de Zuar, é o príncipe dos filhos de Isacar. E seu exército, os que foram contados, eram de 54.400. Depois, a tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elon, é o príncipe dos filhos de Zebulon. E seu exército, os que foram contados, eram de 57.400. Todos os que foram contados dos acampamentos de Judá eram 186.400, de acordo com os exércitos. Esses marchem primeiro. O estandarte do acampamento de Ruben, de acordo com seu exército, esteja do lado sul. E Elisur, filho de Sedeel, é o príncipe dos filhos de Ruben. E seu exército, e os que foram contados, eram de 46.500. Junto dele acampem os da tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Zurizadai, é o príncipe dos filhos de Simeão. E seu exército, os que foram contados, eram de 59.300. O que a gente observa aqui? O que até aqui Deus está falando conosco? Deus está mostrando que Ele ordena e nós obedecemos. O que Ele está ordenando aqui, Ele ordenou para Moisés para falar com aquele povo. Era uma multidão de povos, não era 100, 200, 300, não. Era milhões de pessoas que estavam ali na frente, sujeitando as ordens de Moisés e de Arão. E quem estava no comando daquilo, deles, tudo, era Deus. Era Deus que estava ali no comando, né? Para que eles obedecessem à voz de Deus. E por que Deus falava que um tinha que ficar no norte, outro tinha que ficar no sul. E o tabernáculo, ele ficava no meio deles, porque Deus habitava no meio deles. Então, eis a questão, porque o tabernáculo sempre ficava no meio, e eles moravam ao redor do tabernáculo, porque Deus estava protegendo eles. E o que isso traz para nós na nossa atualidade? Nos mostra que nós devemos obedecer a Deus. Quando Deus fala algo, nós devemos obedecer, porque Deus ele quer que está sempre perto de nós. Então nós devemos, quando nós abandonarmos o mundo e nos aproximarmos de Deus a cada instante de nossas vidas. Porque quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos obedecendo à voz de Deus, Deus está conosco e Deus está nos abençoando, Deus está nos protegendo, Deus está nos alimentando, Deus está nos guardando de todo perigo, de todo mal. Nós temos a proteção de Deus. É por esta razão que Ele pede que nós conhecemos a palavra dEle, porque se nós ficamos inertes de conhecimento da palavra dEle,
dos seus mandamentos, das suas leis, nós vamos pecar. E quando nós pecamos, nós nos distanciamos de Deus. Nós abandonamos, nós saímos daquela proteção. Quando Deus ele pede para nós fazermos a vontade dele, ele vê em nós uma obediência, uma sinceridade, ele vê uma necessidade dele nos proteger. Mas quando nós afastamos, né, do acampamento, digamos, da presença dele, nós ficamos desamparados. Nós não estamos no acampamento. Nós não estamos na presença dele, diante dele. Observa que o tabernáculo ele ficava no meio de toda a congregação, de todo o povo de Israel. Ele ficava no meio. Então, aquele povo, quando abriam, né, a janela, eles viam alguém que eles viam. Eles viam o tabernáculo, eles viam Deus. É isso que nós precisamos. Nós precisamos ver Deus. Abrir os nossos olhos. Acender nossas lamparinas. E ver Deus. Olhar para Deus. Abandonar o mundo. Tanto que observa como que Deus ele agiu com aquele povo. Ele ficou no meio, o tabernáculo ficava no meio e o povo ficava ao redor. E o que traz isso para nós? O povo não olhava para trás, porque atrás tinha o quê? Tinha o mundo, as coisas do mundo, mas na frente. E ele sempre pedia que o soldado ele não pode ficar olhando para trás, ele tem que olhar para frente. Porque para trás tem outros que estão olhando para ele, cuidando dele. Então nós temos que estar sempre olhando para frente, olhando para o nosso Deus. E aqui ele estava ensinando o povo, olha, vocês ficam de um lado e do outro. Então ele estava também passando, transmitindo que uma lei, uma ordem para aquele povo viesse a obedecer os mandamentos dele, a palavra dele. E aqui ele fala, e seus exércitos que foram contados era de 59.300. Depois a tribo de Gade. Elisaf, filho de Reuel, é o príncipe dos filhos de Gade. E seus exércitos que foram contados eram de 45.650. Todos os que foram contados do acampamento de Ruben eram 151.450. Segundo os seus exércitos, e eles marcham em segundo lugar. Observa que Deus, ele também foi ele que escolheu o príncipe, né, para ser o homem, para ser príncipe daquela tribo, daquele povo. E aqui ele fala, depois siga a tenda da congregação com o acampamento dos levitas no meio dos acampamentos. Marchem de maneira que acamparem cada um no seu lugar, de acordo com seus estandartes. Então ali tinha, ele colocou tipo assim, o lado norte, a tribo de Isacar, no lado sul a tribo de Gade. Então, assim, ele colocou ordem para que eles não houvessem brigas, não houvessem discussões, contendas. Ele colocou tudo em ordem. Ele que procurou, ele que exigiu que eles ficassem em tal lugar, para amanhã ou depois eles não falassem assim, você escolheu a melhor parte, não, daqui eu quero essa parte, para não ter briga. Então Deus foi e falou para eles, olha, um fica daqui do lado norte, outro fica do lado do sul, outro fica do... Deus estava sempre orientando eles para que eles evitassem inveja, briga. E quantas das vezes que a gente vê, né, pessoas invejosas de alguém, porque fala assim, a mãe dá mais coisa para um filho, para o outro,
os próprios familiares têm inveja um do outro, nós não devemos ter inveja, porque Deus dá para você o que você merece, o que você está exigindo, né? O que você está merecendo de Deus, Deus dá para você. E a gente olha para essa palavra, para essa mensagem que Deus está passando para aquele povo e vê que eles obedeciam, eles foram obedientes, tanto que Deus abençoou tanto a ida deles que colocou eles tudo em terra prometida. Continuamos aqui. O estandarte do acampamento de Efraim, conforme seu exército, esteja do ocidente. Tá vendo? Ele falava para um ficar no oriente, ocidente, sul. E Elisama, filho de Amiúde, é o príncipe dos filhos de Efraim. E seus exércitos que foram contados eram de 40.500. Junto deles estavam a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, é o príncipe dos filhos de Manassés. E seus exércitos que foram contados eram de 32.200. Depois a tribo de Benjamim, Abdã, o filho de Gideone, é o príncipe dos filhos de Benjamim. E seus exércitos que foram contados eram de 35.400. Todos os que foram contados do acampamento de Efraim eram de 188.100, de acordo com seu exército. Eles marcham em terceiro lugar. O estandarte do acampamento de Dan esteja para o lado do norte, de acordo com seu exército. E Aiezer, filho de Amissadai, é o príncipe dos filhos de Dan. E os seus exércitos que foram contados eram 62.700. Junto deles se acampam os da tribo de Aser, e Pagiel, filho de Ocrã, é o príncipe dos filhos de Aser. E seus exércitos que foram contados eram de 41.500. Depois a tribo de Naphtali, Yairá, filho de Enã, é o príncipe dos filhos de Naphtali. E seu exército, os que foram contados, eram de 53.400. Todos os que foram contados do acampamento de Dan eram 157.600. Eles marcham em último lugar, de acordo com seus estandartes. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, de acordo com as casas dos seus pais. Todos os que foram contados do acampamento, de acordo com seus exércitos, eram 603.550. Mas os levitas, conforme o Senhor ordenou a Moisés, não foram contados entre os filhos de Israel. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenou a Moisés. Tá vendo? Eles obedeceram. Eles obedeceram. Não foram desobedientes. Aqui fala que os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenou a Moisés. Assim, se acamparam de acordo com seus estandartes, marcharam cada qual de acordo com suas famílias, de acordo com as casas de seus pais. Então, de acordo com... Por que Deus colocou o fulano de tal primeiro, segundo? Não nos interessa. Deus queria colocar ordem com aquele povo, junto com aquele povo. E para você ter algo, né? Para você ter algo, você tem que ter ordem. Para conseguir um objetivo, você tem que ter uma ordem de algo. Então Deus mostrou para eles essa ordem e a obediência que eles tiveram. E a gente observa que a tribo de Levi, ela não foi contada juntamente com o pessoal do acampamento. Por quê? Porque a tribo de Levi, ela já tinha sido separada para ficar no serviço do tabernáculo. Era eles, o pessoal da tribo de Levi, que levantava, hasteava o tabernáculo. Então, eles eram só para cuidar do tabernáculo. E aí talvez você fale assim, mas eles tinham, era muita gente também. Sim, mas você não vai colocar uma pessoa ficar o tempo todo no tabernáculo. Então, eles tinham revezes, né? Um ficava um tempo, outro ficava o outro tempo. Agora, imagina você, um tabernáculo para esse povo
todo, tá? É uma multidão. Então tinha que ter uma família muito grande para cuidar desse tabernáculo, porque eles faziam o sacrifício deles. Ali eles levavam, eles eram daquela época, né, que eles imolavam, né, os rituais que eles tinham, né, de boi, de carneiro, de passarinho. Eles tinham esse ritual, que era o ritual de agradecimento a Deus. E esses ritual, quem fazia eram os levitas, que eles eram sacerdotes lá no tabernáculo. Então, eles que faziam esses rituais de jejum, de oferendas que eles davam, né, que o povo dava. Que o povo pecava, eles não era como nós hoje, né, que Jesus ele veio para ser o cordeiro, né, ele veio em forma para acabar com aquele sacrifício, né, contínuo que esse povo aqui fazia. Então, o que acontece? Aquele povo, eles ainda faziam esses rituais, né, de sacrifícios, né, de animais. E precisava, né, de ter um grupo muito grande. Então, os levitas que faziam esse tipo de rituais, que recebiam nessas oferendas para santificar o povo, aquele povo, aquela multidão. Então, era assim, era muita gente assim, que precisava do amparo. Então, nós lemos hoje o capítulo 2. No próximo vídeo, vamos para o capítulo 3. A gente observa o quanto nós aprendemos nesse capítulo, que a obediência é tudo. Fazer a vontade de Deus, abandonar o mundo, é a coisa mais preciosa que você pode dar para Deus. Melhor do que jejum. Talvez você fale assim, mas eu vou jejumar. Não, quando você obedece a palavra de Deus, você está... Para Deus, é melhor do que o jejum. Sabia? Quando você obedece. Porque muitas vezes a pessoa faz jejum, mas ela não obedece. Ela não tem nem conhecimento da palavra de Deus. Ela nem sabe. Às vezes ela está fazendo algo tão errado, que na mente dela, ela acha que está certo. Um exemplo que eu vou te falar é da Páscoa. Os homens, eles celebram a Páscoa, né, agora, nessa época. E a Páscoa não é celebrada agora. A Páscoa do Senhor é totalmente diferente. A Páscoa do Senhor foi nessa época aqui que Deus tirou o povo do Egito. Foi para uma liberdade. A Páscoa significa a liberdade. Liberdade que aquele povo teve, né? O povo, eles estavam sendo escravos e eles foram libertos pela mão poderosa, pela mão fortificada de Deus. Então, isso que muitas das vezes as pessoas celebram, né, a Páscoa nos dias de hoje como se fosse algo santo, algo cristão, mas está erroneamente enganada, porque a Páscoa não é essa. Não é essa simbologia que eles têm hoje, que é de coelho, que é de bombom, de chocolate, né, ovo de Páscoa, que é de Jesus Cristo, que é o sepultamento, a ressurreição de Jesus Cristo. Isso não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Então, é por isso que a Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará. Às vezes você está celebrando a Páscoa juntamente com esse povo que não tem entendimento, que não tem conhecimento, achando, talvez você tenha aquela até emoção, né? Achando que você está fazendo o máximo para com Deus. Mas você não está fazendo. E a Bíblia diz, ela é bem categórica quando Deus nos diz também isso, que nós pecamos por não conhecer a verdade. Então, eu deixo aqui esse capítulo, né? Que esse capítulo nos ensina muita coisa. Que Deus te abençoe. Que você não é inscrito nesse canal,
se inscreva nesse canal, assista meus outros vídeos que eu tenho desde o livro de Gênesis, já estão gravados aqui nesse canal, todos os capítulos até agora, está tudo gravado nesse canal. Eu convido você a assistir os vídeos para que você venha aprender realmente o que Deus está falando conosco. Porque aí você vai ser liberto da escravidão que o mundo, né, te obriga a acreditar. Que Deus te abençoe e que, se você gostou desse canal, se inscreva, compartilha e que você seja uma pessoa obediente. Para você ser próspero e feliz, você tem que ser obediente à palavra de Deus. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.